Estamos começando mais um podcast Semeando o Caminho. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nessa noite nós temos um convidado muito importante para a gente, muito especial nesse lugar, nesse ministério. Tem trabalhado e tem feito muito a obra aqui no Ministério Geração Eleita. É um homem evangelizador, conhecedor da palavra, usado por Deus. Tenho aprendido muito com ele e hoje queremos conversar com o irmão Diego. Amém? Amém. Pai do Senhor, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me dá. Me sinto honrado, meu ânimo, de receber esse convite seu, estar aqui nesse lugar, nessa hora, falando de Jesus. Eu fico muito feliz mesmo, muito grato a Deus pela oportunidade, pelo convite mesmo, pela confiança que vocês têm no nosso ministério, no meu e da minha esposa. Tá bom, irmão? Glória a Deus. Amém. Eu fico grato também por aceitar o convite. A gente entende que quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, isso é bíblico, isso está na Bíblia, né? Quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, a gente precisa ter ânimo, precisa ter vontade, precisa ter coragem, né? E é o que Deus fala para Josué, né? Ter bom ânimo, de ter coragem. Às vezes a gente tem ânimo, mas não tem coragem. Às vezes a gente tem vontade, mas não tem coragem. Então, muito importante que ele também disse: esforça-te. Esforça. Eu quero agradecer por isso, porque de estar aqui, de abrir teu coração, de se dispor para o reino, para a igreja e para nós, né? Para que a gente possa se conhecer um pouco mais também. Né? Quero que o irmão Diego fale um pouquinho do seu testemunho, fale um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dele, para que eu e você possamos conhecer um pouco mais do que Deus tem nesse ministério, né? Do que Deus tem feito pelas nossas vidas. Amém. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de dar um testemunho, até porque a gente aprende muito com Jesus. E uma coisa que sempre Jesus falou, quando ele fazia o milagre, quando ele curava o leproso, ou colocava um aleijado de pé, ou um cego para enxergar, ele sempre dizia: bota a cama nas costas e segue o aleijado. Ele sempre fazia eu entender que eles não podiam esquecer de onde é que eles saíram. E isso a gente aprende com Jesus. A gente sabe que o gadareno, quando Jesus liberta ele, tira ele das correntes, tira ele do cemitério, e ele se propôs a ir atrás de Jesus. Ele diz: posso ir com vocês, vou marcar com vocês. A intenção do gadareno é liberto, a mudança de vida que ele tem é a vontade de seguir Jesus. Jesus olha para ele e diz o quê? Fica e conta para os teus, vai na tua cidade, fala na tua cidade o que eu fiz contigo. E na história do gadareno, meu irmão, é muito impactante, porque todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia onde ele vivia, quem ele era. Quantos tentaram segurar ele e não poder ir com a força dele? Porque era uma legião em cima dele. Sim. Então Jesus, não sei se posso usar esse termo, como um estrategista. Sim. Ele faz um milagre no gadareno e diz: fica aqui. Porque agora a cidade que te viu acorrentado nas correntes vai ter que ver tu liberto e falando de quem fez isso por ti. Então, por isso, mano, aonde eu vou, é difícil eu ir e não contar meu testemunho. Porque quando a gente olha, e é difícil, eu sempre falo disso, eu sempre me seguro para não chorar, não porque é sensacionalismo ou emocionalismo, não. Porque eu sei onde é que eu saí. A irmã Ânima, eu tenho certeza que você lembra da sua história, você sabe onde é que Deus te tirou. Todos nós entendemos e lembramos dos porém que Deus teve que tirar da nossa vida. E dos porém que nós carregamos até hoje. Por que porém? Porque por mais que a gente caminhe muitas milhas e Deus transforme nossas vidas, sempre vai ter alguém que vai dizer: lá vai o irmão Diego, porém eu conheço ele lá de trás. Sim. Porém eu conheço o alcoólatra que era, o brigão que era. Porém eu conheço o adúltero que era. Entendeu? Sim. Então vai ter esses porém. Então por isso é muito importante, e eu gosto sempre de falar: meu irmão, quando Deus me tirou do lamaçal do pecado,
eu vivi uma vida infeliz, triste, angustiada. E eu olhando para a minha história hoje, eu vim de uma família totalmente desestruturada, onde não tive um exemplo, não sendo ofensivo com a minha família, nem com o meu pai, mas eu não tive um exemplo de um bom pai, de um bom esposo, de uma família unida. Era raro a gente sentar na mesa todos juntos para fazer uma comunhão, para se alimentar, não tinha como ter essa comunhão de mesa. E vivenciando o que Cristo faz na nossa caminhada, a gente já passa isso para os nossos filhos. A gente já passa esse legado aonde a gente vai. Até por isso que muitas vezes Deus permite muitas das coisas. Porque a gente olhando para a Bíblia, a gente vai ver e nós somos a prova disso. Nós somos a palavra de vida. O testemunho contado é nós, nossos passos. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus improvável. A história de Davi é impactante. Quando eu vou para a história de Davi, eu vejo muito a minha história. Porque Davi, ele era rejeitado pela família, ele está na mata. E com 16, 17 anos, a gente vai para estudar Davi, mano. A gente vê que Davi não está na mata porque ele é bom. Ele está porque ele é rejeitado. E qual era a intenção do pai dele? Se ele não voltar, é lucro. Porque historiadores vão dizer que como ele era ruivo, e a Bíblia diz que ele era ruivo, o aspecto dele era bom. O problema de Davi estava na cor do cabelo, porque ele era ruivo. E a tradição judaica dizia que quem nascesse com a cor do cabelo o ruivo, o que acontece? Ele era um filho talvez bastardo, era alguma coisa que deu errado naquela família. Então, partindo desse princípio, meu mano, a gente vê que Davi não está na mata com 15 anos porque ele consegue pegar amigos. Ele está porque o pai quer esconder a vergonha da casa dele. Ele está porque ele é rejeitado, ele não senta na mesa para comer com os irmãos. E Deus vai lá na mata. Escolhe alguém que a família rejeitou. Escolhe alguém que a sociedade rejeitou. É isso que ele faz. É isso que ele fez na minha vida e ele fez na tua vida. Quando muitas pessoas não davam crédito, e muitas pessoas, irmão, a gente não pode ser hipócrita, até hoje tem dificuldade de dar crédito para nós. Para mim, pelo menos, eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade. Não é dificuldade de acreditar no que Deus fez, só que incomoda o que Deus fez nas nossas vidas. Sim. E vai incomodar. E principalmente, meu amigo, vai incomodar o inferno. Porque o inferno tinha tudo para fazer nós dar errado. E sabe aquela expressão, irmão, que eu já ouvi muita gente falar, até eu já falei, que eu tinha tudo para dar errado e deu certo? Mentira, porque nós tínhamos tudo para dar certo. Porque se nós, em princípio, para a criação de tudo, sim, Adão e Eva estão na perfeição. E estão no paraíso. E estão vivendo o melhor de Deus. Só que a escolha. Então, uma coisa que eu sempre falo nas minhas pregações, e vocês sabem, a nossa vida é pautada em escolhas. Então a gente não tinha tudo para dar errado, a gente tinha tudo para dar certo. Só que o diabo faz o laço. O diabo traz a desobediência. E a gente acabou pendendo para o lado errado. Quando a gente tinha tudo para dar certo e deu errado, João 3,16. Se Deus deu o filho dele para morrer, né? Está entendendo? Então, quando nós tínhamos tudo para dar certo e começamos errado, vem alguém e paga. Sai do que era provável, de dentro da família, e vai lá na mata nos resgatar. E vai lá e faz isso. Por quê? Aí, como ele é Deus improvável, ele vai lá na cidade mineira, onde eu cresci, tive uma vida lá pelos 13, 14 anos, comecei a beber, minha família é toda desestruturada. Para falar bem a verdade, irmão, eu não tinha nem perspectiva de profissão. Eu nunca gostei de ler, gostei de estudar. Eu sempre fui um cara contra todos os princípios. Lutei sempre contra os princípios, sabe? Até porque dentro de casa a gente não tinha isso, dentro de casa. E vou te falar, irmão, eu não tinha perspectiva de futuro nenhum. Eu não falava, irmão. E quando você trata de falar do meu testemunho, a minha esposa tá aí, ela sabe. É difícil quando eu boto o pé em algum lugar e não conto o meu testemunho. Meu, às vezes nosso. Porque tem muita gente, irmão, que eu boto o pé em algum lugar para ministrar e quando eu falo quem eu sou, eles não acreditam. Porque ninguém dava nada por mim. Ninguém dava nada pelo filho do fulano, vou citar nomes aqui. Ninguém dava nada. Porque a família é destruída. Sim. Tudo apontava para desgraça. A expectativa de todo mundo era tudo. E Deus veio como Deus improvável e trabalhou contra a lógica. Como ele quebra o protocolo, trabalha contra a lógica humana, a ótica humana, ele fez isso comigo. 15 anos de idade eu entrei na cama do hospital,
Eu estava quase leucemia, anemia profunda. Quando o médico viu meu exame, ele perguntou como é que eu estava vivo ainda. Que eu não tinha mais sangue nenhum no corpo. E eu ainda jogava futebol todo dia, cara. Nossa. Não, eu estava vivendo um milagre. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Eu sempre digo para todo mundo. A mulher do fluxo de sangue está 12 anos no fluxo de sangue. E ela está 12 anos viva. Mas ela tem 12 anos no fluxo de sangue. Era para ela estar morta. Era pra ela estar morta. Quando ela vai a Jesus, ela vai querendo um milagre. Só que ela, sem saber, ela vai viver um milagre. E eu, com 15 anos de idade, eu já estava vendo um milagre sem saber. Que eu entrei e o médico disse, como é que está vendo esse guri? Vai buscar ele em casa. Foram buscar em casa, minha madrinha, que trabalhava no hospital, chegou chorando, eu estou morto, não sei. Botaram no carro e me internei. Só eu deitei na cama do hospital. Ainda no corredor do câncer ali, apavorado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E entrou 2 irmãos, até hoje eu lembro, 2 irmãos de gravata, tudo que um tempo atrás evangelizavam de gravata e tudo, 2 irmãos da Assembleia de Deus. Entrou no quarto, tinha o meu leito, o leito do senhorzinho do lado, e eles, com todo respeito, irmão, jovem, posso te dar um recado de Deus? Posso entrar aqui para fazer uma oração por ti? Pode. Daí ele chegou do meu lado e disse assim, tu entrou aqui morto, só que Deus não nos dizer que Ele vai te dar vida. Tu já é um milagre, sabe por quê? Porque Deus quer fazer tu pregar nos 4 cantos da terra. Deus precisa de ti, Ele vai te encher de graça, de conhecimento. O que Ele tem para fazer na tua vida, a tua família não vai entender. Só que tu precisa te posicionar. Eu tinha 15 anos de idade. Sem eu entender, irmão, eu chorei. Eu chorei. Porque eu não sabia de nada dos meus exames. Quando eu fiquei sabendo dos exames, aí eu chorei mais ainda, porque eu tive certeza que Deus estava falando comigo. Sim. E o meu pai do meu lado, na época, o pai chorava, porque o pai já congregou, desviou nessa época, ele já tinha uma série de altos e baixos na igreja. Sim. E ele já entendia conhecer a voz de Deus e sabia que vai ser a promessa. Então ele chorou bastante, até porque ele sabia do meu exame, eu não. Só que com 15 anos de idade, irmão, eu recebi o milagre e saí do hospital na outra semana. Só que eu fui teimoso, irmão. Fui rebelde, desobedeci e não quis saber de Deus. E eu sempre dizia, na igreja eu nunca boto meu pé. E aonde me converti, que eu não vou citar o nome da igreja aqui, eu sempre dizia, nessa igreja eu não boto meu pé nunca. Porque eu tenho coisas de uso e costume que eu não entendia nada. Sim. E eu questionava muito sobre isso. A gente viu uma das pregações que teve aqui na igreja, do Ministério de Geração Eleita, aqui na Próspera, na Rua 248, fica o convite para todo mundo. Numa das pregações, o pregador comentou que Deus colocou ele justamente na igreja e que ele mais odiava. É engraçado como Deus trabalha. Deus faz bem assim. E Deus faz assim para mostrar para a gente que quando a gente se converte, a gente entende que não é mais a gente que vive, mas é Cristo, porque Paulo grita isso. Quando saiu do hospital e chegou nessa falsa liberdade, nessa prisão, como é que Deus faz para resgatar agora? Irmão, você sabe que Deus, eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo desistir das pessoas. Por quê? A minha esposa está presente no lugar, ela só não está aqui na cama, mas ela vai me confirmar isso. É difícil eu desistir dela. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele nunca desistiu de mim. E era para Ele desistir. Porque eu não quis Ele. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. É verdade. Que Ele nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele. Sim. E isso é fato. Eu tentei fugir, irmão. 15 anos de idade, eu saí do hospital, estava bom, curado, recebi um milagre, mas nunca testemunhei, até porque eu não estava dentro da igreja, não era servo, tinha vergonha até de falar. Na época era a medicina que me curou, mas Deus sabia o que Ele tinha feito, e pessoas ao meu redor sabiam que foi Deus que tinha feito aquilo. E eu sabia do que Ele tinha falado para mim. E sabe o que é, irmão? Tu está lá fora no mundo, mas se eu todo dia lembrar do que Deus falou contigo, isso é forte. E uma coisa eu aprendi quando Deus falou comigo. Depois daquele momento que eu recebi aquela profecia ali, que Deus falou comigo, e sabe o que é que parece que
tipo que ligou, sabe, ligou na terra e no céu. Parece que ligou os pontos. Porque mesmo eu fugindo, irmão, eu já fiquei mais ligado. Como? Eu não conseguia sair, embarcar no carro, eu podia estar embriagado, sem dizer assim, ó, Deus guarda o meu carro. Deus já estava tendo contato comigo. E hoje eu entendo isso. Sim. Que não era porque eu estava imitando os outros, que eu ouvia alguém fazer, meu pai fazia muito isso. Não, Deus já estava tendo contato comigo. Eu já estava tendo contato com Deus. E eu estava numa balada, irmão, no meio de uma bagunça, eu dizia, Deus guarda a minha vida aqui. E quantos livramentos, irmão? De chegar a apontar a arma para mim e eu conseguir sair. Eu estar em lugares, irmãos, que eu lembrar do meu carro, lá no estacionamento, eu dizia, Deus, guarda meu carro no estacionamento. Então, alguma coisa, irmão, desde que eu não saí do hospital, mudou já na minha vida. Mudou e mudou muito. Só que mesmo assim, nós somos a geração caída. E tudo que Lúcifer quis colocar na mente do ser humano, Adão e Eva, foi a desobediência. Sim. Porque ele desobedeceu. Ele não tinha mais jeito, ele não tem mais jeito. Sim. Então é isso que ele quer fazer com nós todos os dias. Quando Deus chamou Jonas, ele chamou, ele deu a missão, Jonas entendeu, mas Jonas decidiu, não, eu não vou. E Deus falando com ele, e Deus dando sinais, a história é conhecida, e Jonas ainda com suas decisões, até que ele vê que não, se eu continuar aqui é só prejuízo, então ele decide voltar e fazer o que Deus manda, né? Então eu creio que o teu testemunho me lembrou a passagem, e eu creio que acontece muito ainda, né? Nos dias de hoje, as pessoas não ouvem e seguem, elas ouvem e decidem seguir as suas vidas. É aquilo que eu falei, porque a falsa sensação de liberdade. Sim. Por quê? Quando a gente lá fora, irmão, o que eu pensava? Eu tinha que largar tudo. Lá fora eu sou livre. Lá dentro é pai eu posso, pai eu devo, pai conflito, pai faz, pai fala. Aqui eu sou submissa, meu Deus. Lá fora a sensação é que eu não presto conta para ninguém. Tá entendendo? Então é isso, irmão. Por que é muito difícil hoje a gente conseguir, principalmente, colocar um jovem da igreja e Deus mudar a vida dele assim de uma maneira? Porque eu me lembro, irmão, que eu custei para entrar na igreja. Já vou chegar nessa parte, mas só deixa eu tentar um negócio aqui. Eu custei para entrar dentro da igreja. Mas quando eu entrei, eu vi aquele oceano na minha frente e mergulhei. E disse, eu quero sentir isso aqui. Mas é exceção. Voltando ao testemunho, porque a gente vai caminhando para e você sabe disso, outro dia a gente falou na frente ali, e é difícil, eu gosto muito quando a gente vai falar de testemunho, de Bíblia, de Jesus, do que ele faz. Irmão, para me tirar depois de uma conversa dessa, a minha esposa sabe que não deixa mentir, ela fica louca, quer ir embora e eu não quero. Porque onde começa, nós começamos a falar disso, irmãos, eu fico maravilhado porque eu olho para a minha história, eu não gostava de ler, não gostava de estudar, sabe? E hoje virou tudo ao contrário, né? Porque virou uma necessidade eu estudar sobre a palavra, não porque eu tenho que saber e mostrar para os outros conhecimentos, não, só que eu tenho que entender para mim. Preciso viver disso. Só que eu preciso viver disso, eu preciso aprender todos os dias e lembrar todos os dias que a cama está caindo nas costas. E como é que eu vou lembrar isso? Mergulhando, caindo de cabeça, estudando, sabe? Eu fugi muito tempo, e fui para as baladas, fui para as noites, rodei, tive vários relacionamentos furados, tanto com amizades, convivi com muitas pessoas drogadas, com pessoas viciadas, sabe? E se passou lá alguns anos, eu estava com 22 para 23 anos, eu naquela minha vida de todo final de semana, desde os meus 15 anos, em posto, em bagunça, que sabe que hoje nem tanto, mas uns 5 anos atrás era muito de imposto, carro rebaixado e tal, e eu sempre fui metido nisso. Aí eu estava num posto de gasolina, irmão, eu lembro até hoje, era quase 4 horas da manhã, e eu naquele posto bebendo, cara cheio, som ligado, na época nem tinha tanto cooler, era mais caixa de isopor cheio de cerveja. E desceu
parou um carro, lembro até hoje, um Fiat Uno, tinha 8 pessoas dentro do Fiat Uno. Tinha uma mulher só e 7 homens. E eu era um cara de muita confusão, de muita treta, era treta demais. Tinha treta que eu nem sabia que era treta minha, mas eu pegava treta. Comprava treta. E que nem o rapaz lá do serviço disse para mim, pode ver o poeirão. E, irmãos, eu estava ali, e de repente parou aquele carro, eu digo, agora é treta, né? E já me preparei para brigar, porque eles vieram na nossa direção, estava eu, nós estávamos tipo assim, tinha umas gurias, uns rapazes, um ciclo de amizade, não tem de poço, assim, bebendo. Daí aquela guria tomou frente, eu posso falar com vocês um pouquinho? Pode, porque apesar de tudo, a gente sempre tem uns amigos, o ciclo de amizade sempre são pessoas respeitosas, educadas, sabe? Embora, claro, depois o álcool tomar conta, virava outra coisa, mas sempre uma pessoa civilizada. E não pode, imagina, com liberdade. Ela entrou no ciclo e ela falou, moço, eu sou da igreja, até hoje, eu não consigo lembrar qual é a igreja que ela falou naquela noite. Eu não lembro a igreja, mas o recado que ela entregou, eu lembro tudo. E ela falou, e eu tenho um recado, você estava orando no monte, ele estava orando no monte. E eu tenho um recado para alguém aqui no posto, Deus mandou eu descer aqui, e Deus me mostrou tu lá em cima do monte, quando eu cheguei aqui, eu de cara contigo. E posso falar o que Deus disse? Daí eu já me lembrei do hospital, já fiquei meio, mas eu estava bêbado. E ela pegou e disse, moço, Deus manda te dizer que Ele não te tirou da cama do hospital para te viver o que tu está vivendo hoje. Aí pensa, tu ouvir aquilo aí, tu saber o que tu viveu. Porque nas amizades, ninguém, era pouca gente sabia que eu tinha vivido. Aí quando eu escutei aquilo ali, eu já comecei a chorar. Forte. E ela disse, só que Deus, olha só, Deus que não desiste. Por isso que eu sou apaixonado por esse Deus, que não desiste. Ela falou bem com essas palavras minhas, só que Deus mandou te dizer que Ele não desistiu de ti. E Ele ainda quer te fazer um pregador do Evangelho. Ele quer te encher de graça. Ele tem muitas vidas para buscar através da tua vida. E ela foi desenrolando assim a revelação. E eu chorando. E ela disse, eu posso orar por você? Orou por nós ali, já orou por todo mundo. Não, até que eu não entendi, estava chorando. Eu fechei a tampa do meu carro e fui para casa chorando. Madrugada dentro da centenária, eu morava lá em Mineira, estava no posto Chile na próxima. Fui chorando, som ligado, pensando que Deus tinha falado, pensando se é verdade, olhando para a minha vida. Era um Uno não só cheio de crente, mas também cheio de Espírito Santo. Chegar, acabaram com a festa. Acabaram com a festa, acabaram com a bagunça. Mandaram tudo para casa. Mandaram bem poder de Deus. Irmão, eu fui até em casa chorando. Tá? Só que daí, meu tempo eu chorava, eu olhava para a minha vida. Quem sou eu? Quem? Rapaz que na época não tinha terminado os estudos, rapaz que gostava de fazer beber, jogar futebol e incomodar. Olhar para a minha família, por isso que eu não gosto muito da família, da história de Davi, por isso que eu sou apaixonado. Sabe? Davi foi para o trono e tinha alguém no trono da casa dele. Davi foi sentado do príncipe, porque ele tira dos mundos tudo e gosta do príncipe. E Deus fez isso com Davi, mas tinha alguém príncipe lá na casa dele? Não tinha. Então, por isso que eu olho para a história de Davi, eu me vejo muito na história de Davi. E outra coisa que eu fiquei pensando, que Davi teve a necessidade de fazer isso pelo próximo. Tem alguém na casa de Saul que eu possa fazer bem? Eu entendi agora. Exatamente. E por coincidência, eu já ministrei num congresso de homens sobre essa mensagem e com esse entendimento. O grato Davi, irmão, que fez uma aliança com Jonas um dia. Se Deus for para a tua casa, olha por mim, mas se Deus for caminho, eu vou olhar por ti. Ele foi grato pelo que Jonas fez com ele. Ele foi grato porque Jonas estendeu a ele. Jonatas, Deus confundiu os personagens. O Jonas fez por ele, que um dia estendeu a mão para ele, que um dia disse, vai para lá que o pai quer te matar, vai para cá, vai por aqui. Por aquele cara que ele foi da flecha do pai dele, ele foi grato, e ele disse, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com o camarada. Eu vou lá buscar Mefibosete, sabe? Mefibosete está lá, porque se ele fica, ele morre, ele está lá na terra de Lodebar, esquecimento. E Davi vai lá e busca ele pessoalmente, porque Davi primeiro pergunta, tem alguém?
Tem, então deixa eu buscar. Sabe? Amém. É isso aí. É a gratidão que chega nas nossas vidas, né? E a gente, por isso que quem realmente entende o Evangelho, quem realmente se converte e entende a gratidão, tem a necessidade de fazer pelo próximo, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que são alcançadas ou são impactadas ou são convencidas, né? Então eu creio nestes níveis e elas acabam não entendendo por que fazer, mas eu estou cansado de fazer, mas eu já fiz uma vez, não entenderam ainda. Não, porque é o que eu acabei de falar aqui, é o Deus que não desiste. Porque todos nós, irmãos, que a conversão foi um pouquinho mais difícil, que o resgate foi mais difícil, porque todos nós precisamos e temos esse entendimento, que nem sempre o resgate vai ser fácil, que nem sempre vai ser fácil tu trazer alguém para dentro da casa de Deus, que nem sempre vai ser fácil tu ajudar alguém e essa pessoa ser grata, ou tu ver essa vida dessa pessoa mudando. Nem sempre. Porque se a gente olhar para a nossa conversão, a gente já vê que já foi difícil. Entendeu? Já foi difícil. Então nem sempre vai ser fácil. Só que a gente não pode desistir, como você falou. Parar de fazer. Achar que não dá, não tem. Como é que é? Não tem resultados. Uma coisa que eu aprendi com isso, irmão, com os evangelhos de Cristo é muito maravilhoso. Uma coisa que eu aprendi com isso, irmão, é que quando a gente está fazendo e praticando o evangelho da ação, e quando a gente está fazendo, porque Pedro, quando está sobre as águas e ele começa a afundar, quando ele diz socorre, o que Jesus faz? Claro que eu te socorro, Pedro. Tu olhou para o lado, tu ficasse com medo, tu temeu, mas eu te socorro. Eu vim aqui para te erguer, eu tenho um projeto contigo. E o projeto estava longe. E Deus viu o projeto. E a pessoa, irmão, tu do lado de Pedro, ô Jesus, tira Pedro. Esse cara vai acabar com o recorde. Demite, Não, manda embora. Manda embora. Esse cara é maluco. E aí, de novo, o Senhor dizendo, eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto. Quando Jesus tem a mão, levanta Pedro, Pedro fica maravilhado. Fica todo mundo no barco. Tá o Pedro andando sobre as águas. E tá o Pedro quando é engano. Porque a gente acha que não tem resultado, mas a gente está semeando. Sim. A gente está semeando. E vai ter colheita. Certo? Porque nem tudo que Paulo plantou, ele colheu. Ele mesmo disse. Quem deu crescimento foi Deus. Sabe? Então é isso. A gente não pode desistir. Porque quando a gente pensa em desistir de alguém, e eu confesso que já teve momentos da minha caminhada, há pouco tempo agora, que eu me peguei pensando, não, mas eu preciso ser mais resistente, mais resiliente. Porque eu nunca fui desistir, porque eu sei que Deus nunca desistiu de mim. Sabe? Eu passei uma situação, agora há pouco tempo, na minha família, que eu abandonei. Eu murmurei, eu desisti, eu não tinha mais o que fazer, incomodação. Eu abandonei a pessoa. E só que daí eu sabe o que é? Eu abandonei e eu estou indo trabalhar, Deus falando comigo. Deus me lembrando do que ele fala na palavra. Tu pode fazer, tu pode pregar, pode ganhar lá fora. Mas se tu abandonar a casa, se tu não fizer para usar a casa, é pior. É pior e negou a fé. Então a minha fé só é verdadeira se primeiro eu cuidar da minha casa. Dos meus que estão ao redor. Sim. Sabe, porque eu passei uma situação e eu vou falar aqui, foi com meu pai, uma situação muito difícil. Só que eu também lembrei do primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que serás abençoado e os teus dias serão acrescentados na face da terra. Aí eu me lembrei disso, irmão. Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca desistiu de mim. Agora me fugiu a palavra no hebraico no original, é avatar. Não, agora eu não posso te afirmar que me fugiu da mente. Muita coisa a gente esquece de muito, nem tudo a gente tem anotado. Mas o pecado no original errou o alvo, você sabe disso? Errou o alvo, porque ele jogava o flecha e errava o alvo.
Então, quando Jesus, a gente vai ver que ele olha para o padre de Betesda, e que ele peca, que ele, alguma trajetória da vida dele, ele pecou, ele errou o alvo, ele está ali agora porque ele não nasceu, ele não é parente de nascença, mas ele está ali há algum tempo querendo um milagre. Jesus vem, muda a história dele, por causa de algum pecado, ele fez uma escolha errada, ele decidiu que a nossa vida é pautada nisso, como você falou agora, e uma escolha, só que Salomão vai dizer, né? Vai dizer que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é ruim, sabe? E o nosso coração ele é enganoso, o coração do homem é enganoso, sabe? Então, nas nossas escolhas erradas, esse homem bloqueou a vida dele, paralisou a vida dele. Uma escolha errada, eu já preguei sobre isso, e só Jesus agora para desbloquear a vida dele e colocar, porque quando Jesus chega no paraíso de Betesda, o que acontece? O cara que estava com a vida paralisada, Jesus faz a dinâmica, cria dinâmica na vida dele de novo. Sim. Ele começa a caminhar de novo. Do movimento que estava. Isso. Então, o que eu entendo com isso? Que as nossas escolhas, muitas vezes, além de nos escravizar, elas bloqueiam muita coisa. E bloqueiam muita coisa na nossa vida. Sim. Muita coisa que Deus liberou na nossa vida e ela bloqueia. E quem vai desbloquear isso? Só Jesus para desbloquear isso. Só Jesus para colocar a nossa vida em movimento novamente. Que às vezes a gente está com a vida parada, e patina, por causa das nossas próprias escolhas. Né? De quem se queixará o homem dos seus próprios caminhos, das próprias escolhas? Porque a gente se queixa. Sim. Porque eu já parei uma vez e questionei por que eu estava vendo aquilo. Só que era a minha escolha. Já questionei. Eu decidi viver por aquilo ali, beleza? Só que a gente tem um negócio, parece que para essas coisas a gente tem amnésia. A gente esquece que a gente mesmo escolheu. Depois a gente quer culpar Deus. Sim. E a gente sabe que Deus, ele age de compaixão em qualquer situação. Ele age de misericórdia em qualquer situação, irmão. A palavra diz, a gente se ajoelhar, se dobrar, se converter nos nossos caminhos, enquanto ela vai dizer, ele vai ouvir do céu, ele vai perdoar nossos pecados, ele vai sarar a terra. A gente esquece do nosso resgate, né? Muitas vezes. E o nosso resgate precisa estar constante com a gente. Se a gente, de novo, né? Que a gente já comentou aqui, se a gente entender de onde a gente saiu, o Evangelho nunca para. Nunca para. Se a gente entende de onde a gente saiu, como a gente era escravo, de onde a gente vivia, a gente não para mais. É a cama nas costas. Assim, É a cama nas costas. A gente entender que a cama está nas costas e a gente entender, Jesus está mandando levar a cama. Sabe? A gente pode ter momentos difíceis, momentos de querer parar, que todos nós somos seres humanos, nós não somos super-homens. Entendeu? Momentos de querer desistir, momentos difíceis, momentos que a gente enfraquece, vai ter sim. Mas só que aí que, irmão, a grande pegada do Evangelho, vamos dizer essa expressão, o grande detalhe do Evangelho está aqui, irmão. Quando vir esse momento, sua cama está nas tuas costas, tu não para. Muitas vezes eu não parei porque a cama estava nas costas, irmão. Eu olhava no retrovisor, irmão, e eu olho no retrovisor não para voltar para trás, mas eu olho para ver de onde é que Deus me tirou. Eu olho, eu entendo que quem sou eu para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje? Quem sou eu para ter um casamento abençoado hoje, para ter uma vida profissional ativa e boa hoje, que eu nunca, não tinha perspectiva de profissão, sabe? Não tinha, até a minha profissão não tem no meio da minha família, sabe? Não tem na minha família alguém que é presbítero, alguém que prega, alguém que é cristão, sabe? Então, eu olho para a cama nas costas, irmão, e digo, vou voltar para onde? Por quê? Para quem eu vou? Sabe os discípulos? Discurso é duro? Vão vocês também, Jesus fala para os discípulos. Pedro que é o mais doidão, e fala o quê? Para quem nós vamos? Se só tu tem a palavra da vida. Para quem nós vamos? Voltar? Sabe? Eu olho para a cama, irmão, e eu vejo que se eu passo por alguma dificuldade, se eu passo por algum momento ruim, porque já disse tudo, no momento. Salomão disse que tem tempo para todas as coisas. E nós não somos super-herói. Irmão, neste momento a gente nem ministra. Quando a gente fala disso, a gente não está ministrando nem para quem está fora, irmão. Sabe?
Porque nós vamos ver uma geração de quem está dentro, está largando tudo por pouco menos de nada. Por pouco menos de nada, porque não teve uma resposta de Deus, porque não deu certo o negócio, porque não deu certo o serviço, porque a porta fechou, sabe? Não está com a cama nas costas. Mimada. Porque quando a gente está com a cama nas costas, irmão, eu tive momentos, alguns meses, esse mês que passou já até, tive alguns problemas e tal, e estava bem triste com alguma situação da vida. E fui bem triste pro serviço. Chegou a dar uns problemas nas máquinas lá, eu estava lá trabalhando e tal. Eu sei que nisso eu estou olhando a máquina embaixo dela, abaixei a cabeça assim. Aí comecei a lembrar do momento que eu passei, aí comecei a lembrar do que eu vivi, comecei a lembrar de onde é que eu vim, comecei a lembrar quem sou eu. Comecei a lembrar que não é nada sobre mim, é sobre Cristo. Sabe, quando Moisés chega assim na sarça, ele diz, passa pegando fogo, e Deus olha para ele e diz assim, Moisés, tira essa sandália dos pés, que o lugar que está esse. Ele fala contigo, eu sou Deus, teu pai, pai de Abraão. Te escolhi. Te escolheu para quê? Para fazer a diferença entre no Egito levando de cabeça para baixo. Eu te escolhi para tirar aquela nação de lá. Senhor, quem sou eu? Quando ele falou quem sou eu entendi que está aqui. Por quê? Deus olhou e disse exatamente por isso. Não é tu, é ele. Quem sou eu? Quando a gente entende que não é eu, mas é ele, aí fica bem mais fácil. E nesse dia eu estava ali, e eu digo, mas de onde é que eu saí? Aí o Espírito Santo começou a me lembrar tudo que eu vivi, que eu estou vivendo hoje, é tudo graça dele. Eu não tinha perspectiva de profissão hoje, eu sou bem encaixado no mercado de trabalho. Sabe? E eu não tinha perspectiva do casamento abençoado, hoje nós temos um casamento abençoado. Eu não tinha perspectiva de como ser um pai, hoje, graças a Deus, pela graça dele, eu consigo ser um pai. Sabe? Ter o respeito da minha filha, da minha esposa, pessoas ao meu redor, isso é tudo. E é Deus que proporciona. Sim. Então, quando eu entendi isso nessa manhã, eu comecei a chorar. E sabe qual foi a minha oração? Satanás, eu preciso de muito mais para me derrubar. Porque eu entendi de onde é que eu saí e a cama da minha sogra. E chorando eu já me alegrei de novo e meu dia já se animou. Sabe? Por que eu falo para todo mundo, irmão? E fica bem claro isso aqui, e todo mundo que vai escutar esse podcast, por favor, grava isso. Não esquece da cama nas costas. Porque quando a cama está nas costas, irmão, e a gente decidir olhar para trás, nós vamos ver a cama. Sabe? E quando tu vê a cama, tu vai lembrar, quem sou eu? A cama é lembrança, a cama é testemunho, a cama é uma mensagem viva, pronta. Sim. Então, para alguns, Cristo diz, leva a tua cama. Para alguns, larga, vai, porque era outro propósito. Sim. Mas quem vivia na cama, leva a tua cama, esse tem uma mensagem. Sim, tem uma mensagem poderosa. Só que a gente tem que botar na cabeça que a gente está proibido de desistir, de voltar atrás. Por quê? Porque a gente tem a cama nas costas. E é nesse momento que Deus aperfeiçoou o poder dele sobre nós. Né? Quantas vezes eu fui para a igreja derrubado, querendo desistir, e foi o dia que Deus mais me usou isso para não público mais. Quantas vezes eu fui para a rua derrubado, foi o dia que Deus me usou para orar, expulsar um demônio na rua, para orar por cura na rua, para entrar dentro de um bar. Quantas vezes a minha esposa está aqui, quantas vezes eu entrei dentro do bar e ficava uma hora dentro de um bar. Sabe? E era o momento que a gente estava fraco. Só que era o momento que Deus dizia que quem sou eu? Agora que tu está fraco, precisa dizer a gente, porque quando a gente está fraco, irmão, a gente fica na dependência de Deus. Sim. O engraçado é isso. É que quando a gente se acha poderoso demais, automaticamente a gente anula a ação de Deus sobre nossas vidas. A gente abre mão da nossa força e deixa ele agir. E, irmão, voltando ao testemunho, como eu te falei, que a gente vai falar da palavra, a gente vai longe. Amém. E eu gosto muito. Para a gente fechar, senão não vai deixar. Não, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. O que acontece? Passou tempos e tempos, eu ouvi todo Deus falar, mas continuei naquela vida que eu vivia. Aí lá pelos 27, 28 anos,
quando eu conheci a Keila estava afastada dos caminhos do Senhor. E a mãe dela orava muito para Deus colocar na vida dela um homem abençoado, um homem da igreja, tinha muito medo de ela se envolver com pessoas lá fora e tal. Tem um medo de todo pai, né? O medo de todo pai, né? Hoje eu sou pai e a gente sabe o que está falando, né? E nisso, naquela semana que eu estava numa vida louca, eu não conhecia a Keila ainda nada, só para resumir a história, a Keila está num culto, fazia tempo que ela estava afastada, e ela está num culto lá na igreja onde eu me converti, lá na Forquilinha, na Assembleia de Deus, e Deus fala com ela. Deus usou o profeta, ela tinha no culto daquele dia que era congresso assim, de as irmãs lá, convidaram, ela foi, e Deus falou com ela, vem cá, moça, não adianta tu procurar, eu já preparei o teu. Eu já preparei o teu, tu vai ser esposa de pregador. Aí, mas como ela já estava afastada, e por motivos assim, religiosidade, intercesseiro, bateram muito em algumas coisas que a gente nem vai falar aqui, mas ela estava triste, e ela, não, eu queria saber, pregador e não sei o que, sabe, se revoltou. Só um abrindo parênteses. Tema da pregação de Marcos Feliciano Gideões desse ano. A religiosidade está afastando os jovens. Vamos cuidar. É verdade. Hoje eu tenho isso aí de dentro. E afasta muito. E a minha esposa, a Keila, ela era uma dessas pessoas. Só que também, por outro lado, a minha sogra sempre orava assim, ó, Deus traz alguém aqui de dentro, traz alguém que passa na vida dela. Muito medo, né? Só que ela disse que um dia Deus falou assim com ela, quando tu orar para me fazer a minha vontade, eu vou começar a fazer na vida dela. E a minha sogra disse que quando ele ouviu a voz de Deus, a minha sogra é uma mulher muito temente, muito cheia do Espírito Santo. Orou muito por mim. E eu louvo a Deus demais pela vida dela, do meu sogro, por pessoas que investiram e acreditaram em mim. Quando ela começou a orar a Deus, fazer a tua vontade, as coisas começaram a se encaixar. Olha só como é Deus. Eu estou no carnaval de inverno, no nome de tudo, fantasiado. Bato foto, a Keila está em casa, eu bato foto, essa minha foto sai num grupo igual a Keila estava, e a Keila viu a minha foto, fez uma brincadeira com um sorriso meu, que até hoje ela é fã do meu sorriso. Espero que vamos assim até a volta de Cristo. Quando ela está no meu sorriso, me avisa. Aí tem que devolver melhorar. Mas, e nisso, eu bem ligeiro, peguei o número dela nesse grupo e passou-se um tempo, uma certa madrugada, irmão, pensa numa madrugada que Deus preparou para mim, eu e ela se conhecer. Eu saí triste de onde eu estava, assim, desanimado. Sabe aquele vazio, irmão, que a gente está lá fora, você também é simples, tem certeza, sabe que não, nada pode preencher? E embora assim, não, eu tinha amizade, tinha tudo, estava festando, mas esse livro, fiquei no quarto, não. Aí peguei o contato dela, de madrugada mandou mensagem. Nossa, ela me respondeu, a gente começou a conversar, se conhecemos, tal. Para resumir a história, conheci a mãe dela, o pai dela. Olha como a pessoa sábia e a pessoa que entende o evangelho da ação faz a diferença. Eu chegava na casa da mãe dela com caixa de cerveja. E eu dizia, minha sogra, eu posso guardar no freezer? Pode, bota ali, pode botar. Nunca me recriminaram. Ou nunca falaram alguma besteira, nunca, apesar de que depois de tempo ela me falou que muitas pessoas da igreja disseram, não, você tem que afastar esse seguro dela, não sei o quê. Porque a gente sabe que tem muita gente que fala. Porque a ótica humana é essa, né? Sim. E também não podemos negar que se eu tivesse lá, eu também ia fazer isso, eu acho. Exato. Porque eu era virado no outro. E nos colocando no lugar hoje, a gente teria muitos outros pensamentos sobre decisões, enfim. É bem por esse sentido. E para resumir a história, eu sei que foi assim. Minha sogra começou a orar por mim, orar. Ela orou tanto por mim, irmão, que antes de ir para a igreja, eu enojei da cerveja. E um dia eu estava indo para a praia, fui buscar ela na casa dela, nós ia para o Arroio do Silva, passar um final de ano. Nós tínhamos alugado um freezer daquele da escola vertical de cerveja, eu, meu cunhado, mais meus cunhados. E eu
Olhei para minha sogra quando saí de casa, fui buscar ela. Você está preocupada, né, sogra? Porque eu bebo bastante. Eu me incomodava. Pensa no cara que incomodava no trânsito, era eu. E quantas vezes, irmão, cheguei na madrugada na casa dela, desci do carro caindo, assim, de não parar em pé. E o cachorro não veio na minha boca, o cachorro dela. E a minha sogra muito preocupada disse: você está preocupada? Eu confio em ti. Eu perguntei assim: você não confia em mim? Não, eu confio em ti. Tá, você confia em mim, eu confio em mim. Então eu vou te dar uma palavra hoje. A partir de hoje eu não bebo mais. Você confia em mim? Eu confio em ti. E aquele voto de confiança que ela me deu, que nunca me deram, irmão, fez toda a diferença. Nunca me deram aquele voto de confiança. E ela me deu. Eu cheguei na praia, irmão, o freezer lá, todo mundo disse: você vai tirar para mim, para me tirar. Não, eu me, igual criança pequena, me lembria. Mas eu não, a partir daquela noite, eu nunca mais tomei uma cerveja. Decisão. Aquele voto de confiança dela mudou toda a história. E depois eu saí, ela orava todas as noites por nós. Resumindo, depois de 3 meses eu fui visitar, 2 meses eu acho, né? Fui visitar a igreja. Entrei na igreja Assembleia de Deus a primeira vez lá na Fortuna. E era uma igreja que eu não queria citar o nome, mas eu disse que eu nunca ia botar o pé. Eu botei o pé a primeira vez e Deus chamou o pregador no final do culto, me chamou lá na frente, irmão. Olha o Deus que não desiste. Ele disse: moço, tu sabe onde é que Deus te tirou? Tu sabe o que ele fez dentro do hospital na tua vida? E tu acha que ele desistiu de te fazer pregador do Evangelho? Eu lembro até hoje, quando ele falou assim, na hora eu impactei. Eu digo: ele não conhece a minha vida. 3 pessoas já falaram tudo a mesma coisa. Eu comecei a chorar. Só que eu resisti. Mas no 3º culto eu aceitei Jesus. No 3º culto eu disse sim para Jesus. E a partir daquele momento, irmão, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Eu mergulhei de cabeça. Eu subia num monte de segunda a segunda. Eu subia monte, eu caí em estudos, eu fui para a teologia. Eu fui saber o que Deus tinha para mim realmente. E em um ano Deus me levantou no ministério da pregação. Comecei a pregar essa cidade todas ao redor. Comecei a pregar na Fortuna, comecei a pregar por tudo. Fui em lugares que eu não imaginava ainda. Em igrejas grandonas, bonitas, que eu passava na frente e dizia... Muitas vezes eu estava com ela dizendo: nossa, eu tenho um sonho de pregar nessa igreja. Na outra semana o convite vinha, Deus me levava. Sabe, irmão? Eu mergulhei de cabeça assim, irmão, que tem pessoas que não acreditavam que Deus estava fazendo na minha vida, que eu tinha um ano de convertido, eu já estava sendo levantado auxiliar. Sabe? Levantado auxiliar. Pessoas investindo em mim. Professores de teologia investindo para me fazer teologia. Vai, cresce, rapaz, esse algo foi na tua vida. Sabe? Saía no bairro com uma caixa de som nas costas, irmão. Com uma caixa de som nas costas. E o microfone na boca e falando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. O que ele fez na minha vida, ele quer fazer na tua. Todo sábado e domingo, irmão. Verão de 40 graus, todo mundo na praia. Eu estava tão louco por Jesus, irmão, que eu pegava a caixa de som, eu nunca fiquei sem ir para a praia no verão. Eu pegava a caixa de som e botava nas costas. Aqui ela ficava em casa. Vou perguntar para ela. Eu passava na casa dela, pegava no bairro, que ela morava no bairro onde a gente congregava. Eu não, né? Eu vinha para ali, pegava a caixa de som da minha sogra, botava nas costas e saía pregando. Verão, 40 graus, 41 graus, torrando, suor pegando, e eu dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus quer levar para o céu, Jesus quer mudar a tua história. E, irmão, eu fiquei tão louco por Jesus que ninguém acreditava mais. O que eu estou vivendo hoje, irmão, com Deus, o que eu estou vivendo hoje com Deus, ainda tem pessoas que não acreditam. Porque às vezes eu boto a mão na consciência de como tu é fiel. Sabe, irmão, um dia Deus falou para mim lá na igreja assim: eu era auxiliar, e a gente sabe, isso para nós pouco importa. Eu sei que você tem esse mesmo pensamento, cargo eclesiástico, sabe que para nós pouco importa, porque o que a gente tem que ser é servo. Sabe, não é uma carteirinha, não é uma credencial que vai dizer o que a gente é. Até porque Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Primeiro ele dá o nome, depois ele dá o que ele é. Porque o que importa mais é o nome. Só que a gente sabe que eu nunca almejei assim crescer em cargo. Eu sempre quis fazer, eu estava tão louco por isso, eu queria fazer. Eu queria pregar o evangelho, eu queria falar o que eu sei na minha vida, sabe? Eu queria mostrar para os outros como eu estava transformado, sabe? E só que eu subi auxiliar, mesmo não querendo ir, eu faço: não, você tem que ir, meu filho, eu quero tu lá, eu quero tu fazendo. E Deus um dia falou assim comigo: eu te escolhi e vou te levantar 2 degraus. E esses 2 degraus é o quê? Porque daí a gente sabe que é auxiliar, diaconato e presbitério. Então Deus queria me levantar para o presbitério. Só que aconteceu algumas coisas no meio da minha caminhada que eu acabei parando.
foi devagar, entristeci, foi devagar. Alguns tropeços na caminhada que a gente começa a entristecer. Por isso que eu disse agora, que o cansaço é normal. Por que Abacuque vai dizer, Senhor, aviva tuas obras no meio? Por que no meio? Porque é no meio que vem o cansaço, que vem a fadiga, que vem o fracasso, que vem a vontade de desistir, sabe? É no meio. Então, teve alguns momentos nessa caminhada que eu parei. E eu nunca me esqueço, o dia que teve a unção, como é que eles falam, a consagração à obreira, diaconata, até o meu pastor dizia, eu quero te dar uma presbitério, filho. Eu vi isso, eu sei que tu é o presbítero. Eu sei, Deus já falou comigo. E eu nunca me esqueço, eu tinha parado, estava bem triste, mas eu fui no dia da consagração. Eu chorava, porque eu vi todo mundo sendo levantado e eu lembrava do que Deus falou comigo. E eu, na reta, estava perto, eu comecei a parar, só que o Deus que não desiste, irmão. Eu comecei a congregar no Ministério de Geração Eleita, faz 3 anos. Ninguém falou com o meu pastor. Ninguém falou para a minha pastora. O Deus que não desiste, quando eles iam me levantar diácono, Deus falou com o meu pastor na madrugada. E confirmou com a pastora, para me levantar a presbitério, para me dar unção de presbítero. É só Deus, mano, porque eu nunca falei para o pastor essa história que Deus tinha falado comigo, que ia me levantar 2 degraus, que eu já ia ao presbitério lá quando eu parei, sabe? E não me empolgo, nunca me empolguei por causa do cargo, não, mas eu estou falando, o que Deus que não desiste, aquele Deus que não mente, que não volta atrás, irmão. A nossa empolgação não é pelo presente ou por aquilo que a gente recebe, mas pela certeza de que Deus está pela certeza de quem é que faz, de como Deus faz, de um Deus que falou não volta atrás. Né? Por isso que eu digo para todo mundo, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Primeiro, é o plano salvífico. Esse já quer roubar todo o peso de nós. Todo dia. Porque a Bíblia diz que ele é nosso derredor, sabe? Esperando uma brecha. Ele ruge como um leão, pronto a quem possa tragar, sabe? Ele quer tragar alguém. Só que os anjos se amam no nosso redor, nos guardando. Só que a gente pode deixar uma brecha. Por quê? Decisões, escolhas. Então, resumindo, o que Deus tem para mim é meu, só que eu tenho que querer. É isso que eu quero falar. Deus não arromba a porta de ninguém. O diabo, ele simboliza o ladrão. Ele é matar, ele é para roubar, ele é para destruir. E ladrão não bate na janela para roubar. Ele arromba e entra. Só que Jesus é educado. Ah, irmãos, por que tanto sofrimento? Se ele tem promessa, por que está dando tudo errado? Se ele tem promessa, por que está nas drogas? Se ele tem promessa, por que está na cachaçada? Se ele tem promessa, por que ele vive a sua vida? Porque ele não dá espaço. Porque ele não aceita o que Deus tem para ele. Porque, irmão, eu acabei de falar, quando eu me converti, eu aceitei de tal maneira o que Jesus tinha para mim, que eu estava considerado como um crente louco. Eu já estava sendo taxado como louco. Eu chamava para pregar era o primeiro. Chamava para oração era o primeiro. O meu pastor dizia, vamos lá olhar que tem uma pessoa possessa. Eu era o primeiro. E na minha porta, irmão, e já estava me tratando no bairro como pastor da igreja. Ele ia na minha porta chamar para me orar nas casas das pessoas. E eu era o primeiro a estar, irmão. Não tinha ninguém para junto, eu ia sozinho. Entendeu? Eu peguei aquilo que Deus tinha para mim com as 2 mãos e disse, eu quero ver, Jesus, o que tu vai fazer na minha vida. Irmãos, para resumir, o que Deus tem feito na minha trajetória até aqui, até eu fico surpreso. Porque eu esperava que Deus tinha o melhor, mas não o melhor dos melhores. Tanto na vida profissional, ministerial, conjugal, sabe, social. Sabe? Hoje, o irmão Diego parar, como você já teve presente, e ministrar para pessoas sentadas ali ouvindo, o irmão Diego ensinando pessoas, é algo que nunca passou pela minha cabeça. Sabe? O irmão Diego falando de Jesus é algo que nunca passou pela minha cabeça. O irmão Diego sendo respeitado como um cristão, o irmão Diego sendo respeitado como uma pessoa que entende, conhecedora, o exemplo, uma pessoa que as pessoas procuram para debater, para conversar, para pedir ajuda, nunca passou pela minha cabeça. Se tem um hino que faz eu chorar, irmão, é aquele hino. Hoje eu sou verdade, mas já fui.
Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano, sabe? Já fui tempestade. Isso me faz chorar demais. Porque o Diego, que era uma tempestade, virou uma calmaria, virou um oceano que me surpreende todos os dias. E não estou falando isso para vangloriar, porque o Diego não é uma pessoa perfeita. Só que o Diego entendeu a chamada. O Diego mergulhou de cabeça. Encontrou em Cristo. Quis viver o que Cristo queria. O Diego diz assim, eu não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive por mim. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente fechar, Cristo é aquele que, quando entra no barco da nossa vida, faz o mar parar, faz a tempestade ir embora, faz a chuva sumir, faz o mar se acalmar e os discípulos e as pessoas que estão próximas dizerem: quem é esse? Que até os mares obedecem, que até os ventos obedecem. Quem é esse? Esse é Cristo Jesus, que aparece nas nossas vidas, e nós temos visto aqui que apareceu na vida do irmão Diego também. Nós queremos convidar você a estar com a gente nas lives dos cultos, nas quintas-feiras, nos domingos, e também assistindo ao podcast, ouvindo o podcast pelo Spotify, assistindo pelo YouTube. Clique no sininho, compartilhe, acompanhe, para que você também possa ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Quero agradecer aqui a participação do irmão Diego nessa noite, de estar aqui com a gente, de falar um pouco do que Cristo tem feito na tua vida, na tua família. A irmã Keila também está aqui com a gente. Que Deus possa abençoar a família de vocês imensamente, que a gente possa ver aquilo que está nos céus, que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não escutaram. Nós cremos nessa promessa, e essa é uma parte do que Cristo tem para nós, e por isso nós nos alegramos, por isso eu me alegro de estar aqui e de participar nesse podcast contigo, Diego. Amém. Aleluia. Eu sou grato, muito grato a Deus, como eu falei no começo, participar desse momento aqui e ter esse momento de conversa aqui, testemunhar. Eu testemunho em todo lugar que eu vou, mas nunca abro tanto o testemunho assim, porque é demorar, talvez a gente nem conseguiu muito sair desse assunto. E eu já tinha te falado, quando eu começo a testemunhar na minha vida, ainda tem muito mais para testemunhar. Mas como a gente não tem tanto tempo assim, a gente meio que deu uma resumida. Mas eu fico muito grato, mais uma vez, de poder testemunhar, falar abertamente sobre o que Jesus fez na minha vida e quem eu era. E eu não falo quem eu era para me orgulhar de quem eu era, mas para me orgulhar do que Deus faz na minha vida hoje. Entendeu? Então, fica aqui minha gratidão. E estamos juntos, apesar de que a gente sabe que muitos convidados vêm aqui são de outros lugares, de congregação, então a gente já congrega junto, é mais fácil dizer que estamos juntos, não é da boca para fora. Vocês sabem disso, estamos juntos na aula, um intercedendo pelo outro, é aquilo que eu sempre falo para ti. Quando você vai subir no culto, eu sempre intercedo por você, e da mesma maneira você sabe que eu sempre peço para ti, irmão, interceda para mim. Porque a gente sabe o compromisso que é. A gente está lidando com vidas e vidas que Jesus escolheu para mudar. Então, da mesma maneira que mudou nós, justamente vai mudar vidas aqui dentro e através dos instrumentos que somos nós. Então, fico muito grato a Deus, tá? E precisar de mim, estamos aí, estamos juntos, tá? Deus abençoe você, sua família, o seu ministério e esse projeto maravilhoso que Deus colocou no coração de vocês aqui, tá? Glória a Deus.